Eu fui pastor em São Luís do Maranhão. Eu lembro que eu entrava por lá no altar, aqui a gente entra por aqui. Eu lembro que eu entrei, e quando eu entrei, eu vi um rapaz. Pensa numa pessoa que você olha e te irrita, mas te irrita. Eu falei, o que é que está olhando aí? O rapaz começou a tremer. Ele levantou, meu auxiliar foi atrás dele. Quando ele chegou na porta, tremendo, caiu o revólver no chão. Ele tinha que soltar a igreja. Aí ficou uma comédia, né? Foi uma comédia. Ele entregava o revólver para o meu auxiliar entregava para ele. Entregava para ele. Então, às vezes, você tem comportamentos que você não sabe por que você tem aquele comportamento. Você fala algumas coisas, você não sabe por que você faz. Depois você vai compreender. Você compreende? E eu lembro que numa reunião de tarde aqui, eu falei, pessoal, eu acho que é aquela irmã que está na porta lá, se eu não me engano, hein? Eu acho que é ela, sim. Tenho certeza não. Agora que eu estou lembrando, quando eu entrei, eu cumprimentei ela. Eu falei assim, olha pessoal, para com esse negócio, pessoal. Chega correndo na igreja, sai correndo, irmão. Tem hora que Deus abençoa no começo do culto. Tem vezes que Deus abençoa no meio do culto. Tem vezes que Deus abençoa no final. Você não tem que ficar com pressa. Mas essa levantou na hora que eu falei, nem se importou que eu falei não. Saiu rápido, acho que estava atrasado. Foi passar entre o ônibus, foi passar entre o ponto de ônibus e a rua, ou seja, em cima da calçada, né? Tem a calçada, tem a sarjeta e tem a guia, né? Então foi passar em cima da guia, a sarjeta é de baixo, né? Foi passar em cima da guia, veio um carro e esmagou ela ali. Não foi você não? Não era ela? Mas parece ela, por isso que eu perguntei, eu falei, acho que é aquela. Esmagou, arrebentou a moça por dentro toda. A moça foi para a UTI. Aí eu falei para a Xavier, você vai lá todo dia. Quando ela for para o quarto, eu vou lá. Falei, mas eu quero ser lá todo dia. Xavier é batalhadora, mulher de Deus. Xavier ia lá todo dia. Aí a mulher perdeu a voz, ela estava se comunicando, escrevendo. Aí a Xavier falou para mim, pastor, ela não está falando. Eu falei, mas quando eu entrar no quarto ela vai falar. Eu entrei, a voz dela, Jesus soltou a voz dela. Ela começou a falar. Naquela mulher era para morrer. Aí ela se recuperou. Aí foi lá para Vila Galvão, buscou o pastor Antônio Júnior. Tem gente que é assim mesmo. Você pode dar filé mignon para ela, você pode ajudá-la, te mete uma faca nas costas depois. É desse jeito. Mas é assim, irmão. Eu estava pensando essa semana, né? Aquele povo que gritava, pedia Barrabás, aquele povo comeu da multiplicação dos pães. Aquele povo comeu, eles viram a multiplicação dos pães. E agora pedia Barrabás. Quer dizer, é assim. Só que nós temos que tomar cuidado, pessoal. Por quê? Porque nós não podemos ser assim. Nós temos que manter sempre o caráter de quem pertence a Jesus. Amém? Mas deixa eu falar com você, isso não vai dar tempo não, 8h32. Marcos capítulo 5. O texto é bastante conhecido. Aparece lá na tela? Aparece. Mas a tradução que ele tem é um pouco. Você não tem na linguagem de hoje? Cadê o rapaz? Sim ou não? Está lá levantando o dedo. Tem? Coloca na linguagem de hoje para mim. Eu normalmente leio só a linguagem de hoje. Eu estudo muito a Bíblia, eu leio na linguagem de hoje. Eu lembro de uma obreira que eu tinha, falou assim, não, mas na linguagem de hoje perde a revelação. Eu falei, mas não existe isso, pessoal. Não existe isso. O apóstolo Paulo, ele falou, eu não vou a voz com sabedoria humana, ou seja, porque ele era um homem preparado, culto, falava vários idiomas. Ele falou, não vou a voz com sabedoria humana, para que o evangelho de Cristo não perca o valor para vocês. Quanto mais simples for, melhor. Você lê lá, e albardou um jumento. O que é albardou um jumento? Não é mais fácil falar que colocou a cela no jumento? Não é a mesma coisa. É que a linguagem, as palavras que se usavam naquela época, são palavras que não se usam hoje. Né? Que alguém já ouviu falar assim, aquele rapaz ali é um pederasta? Quem já ouviu falar? Quer dizer, quantos anos a senhora tem? Quantos anos a senhora tem? Quantos anos? 77. Então a senhora deve ter ouvido isso na década de 40, 30, 50. Ninguém usa mais essa palavra pederasta. Mas é homossexual. Então não é mais só falar assim, não, aquele rapaz é um pederasta. O quê? Perdeu o quê?
Não é mais fácil falar, não, ele é homossexual. Então, quanto mais fácil for a linguagem, melhor você vai compreender. Inclusive, alguns equívocos de interpretação vai deixar de existir. Porque uma revelação, ela vem da interpretação do texto. Mas um texto que é interpretado de maneira errada, vai ter uma revelação equivocada. Então, se você tem condições de ler, e de uma maneira simples, e interpretar o texto, o contexto, você compreende bem o que quer dizer realmente, você vai ter uma revelação saudável, verdadeira. Agora, você não entendeu? Eu lembro quando eu comecei na igreja, o pastor falou que era mais fácil entrar passar um camelo num buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Eu fiquei pensando, mas na agulha de costura é agulha. Falei, realmente não tem como passar um buraco numa agulha. Mas não era sobre isso. Não era essa a referência que estava sendo, né? Mas só que aí a gente tem que aprender a cultura bíblica e procurar a cultura da ciência humana também. E quanto mais simples for, melhor. Melhor. Se eu começar aqui a pregar para você em inglês, não vai ajudar nada se você não fala inglês. Não vai te ajudar nada. Então vamos falar nós vai, nós volta, nós fiquemos e pronto. Você compreendendo é o que é importante. Porque a fé, ela vem por ouvir, né? Por ouvir a palavra. Pastor, sim, mas eu tenho que entender a palavra. Se eu não entender, não adianta. Se você ler lá a parábola do semeador, você vai ver que um dos motivos de Satanás tirar a palavra da pessoa é porque ela não entendeu. Mas você tem que entender. Então, quanto mais simples, melhor. Se você fala de uma maneira popular, você vai encontrar a pessoa que tem cultura, que não tem cultura, e o importante é que a pessoa compreenda. Amém? Então, vamos lá. E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Seguinte, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Primeiro, eu quero falar para você que não é um mar, né? É um lago, é um rio, né? Se você olhar no Evangelho de Lucas, você vai ver, Lucas ele era médico, então ele era um cara que tinha uma cultura, ele era um cara viajado, então ele sabia que aquilo ali não era um mar, né? Aquilo não era um mar. Agora Marcos, que é João Marcos, aquele mesmo que Paulo brigou com ele, né? Brigou por causa dele, e aquele mesmo que mais tarde Paulo falou assim, manda ele vir, porque ele é muito útil a mim, né? Muito útil a mim. Alguns teólogos dizem que esse livro, inclusive, não deveria ser chamado de Evangelho de Marcos, deveria ser chamado de Evangelho de Pedro, porque na verdade Marcos, ele só escreveu o que Pedro citava. Pedro falava e ele escrevia, né? E você vê que é diferente os evangelhos, porque cada evangelho foi falado para um público diferente. O evangelho de Marcos, ele foi falado para pessoas que eram escravas, que foram libertas há pouco tempo, pessoas que não tinham entendimento. Então não era necessário trazer nada da lei, porque eles não sabiam o que era lei. Ele vai trazer alguma coisa da lei para quê? Você vê que ele é mais dinâmico, ele só fala de milagre. Você vai encontrar no evangelho de Marcos 2 parábolas apenas. Você não vai encontrar parábola. Agora no de Lucas você vai encontrar. Você já vai encontrar ensinamentos mais profundos, porque afinal de contas eram pessoas que tinham total conhecimento da lei, né? E aí você começa a compreender, porque às vezes até algumas das revoltas em relação ao comportamento do Senhor Jesus. Mas essa revolta também era por falta de entendimento, porque a lei, ela foi benéfica, e a lei era muito boa. A lei mostrou a diferença do certo e do errado, mas só que a lei ela não trazia salvação. Então a lei ela foi dada pelos anjos, inclusive. Moisés foi representante da lei, mas quem deu a lei aos homens foram os anjos. Então o que acontece? Para você entender, a lei era para durar só até a vinda do Messias. No momento que o Messias veio, a lei ela já não tinha mais utilidade, ela já não tinha mais valor. O Senhor Jesus, se você ler os evangelhos, em muitos momentos você vai ver o Senhor Jesus cumprindo a lei. Quando ele cura aquele homem leproso, por exemplo, ele fala para ele, fala, vai lá e se mostra ao sacerdote. Vai lá, se mostra ao sacerdote. Aí ele diz mais, e oferece lá a oferta que Moisés mandou. Vai lá e oferece o sacrifício que Moisés mandou. Ele estava cumprindo a lei, por quê? Porque a obra do Calvário não tinha sido feita.
Mas no momento que o Messias veio, ele se tornou o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus que tira o pecado do mundo, a lei não tem valor mais. Agora nós vivemos por meio da fé. Hoje nós somos recebidos por Deus por meio da fé. Você não vai conseguir ser aceito por Deus se não for por meio da fé hoje. Você compreende? Não é mais por mérito, por empenho, por esforço, porque a lei nomeava isso. Por que você acha que Jó bateu no peito e falou, não, chegou até a discutir com Deus? Não, Deus é um perseguidor, Deus é isso, Deus é aquilo, né? Porque a Bíblia fala que Jó não pecou. E Jó não pecou mesmo, mas ele não pecou no princípio da situação. No princípio da situação, ele ficou calado, suportou, vindo do pó nu, volta para o pó nu. A mulher dele fala, Jó, renega esse teu Deus. Ele fala, mulher, você fala como louca, dele veio o mal, o bem, nós temos que aceitar o mal. Quer dizer, faltava bastante entendimento para Jó. Mas com o passar do tempo, o coração de Jó foi mudando, porque o sofrimento começou a bater pesado. A carne dele se apodrecia, ele cheirava mal, as pessoas zombavam dele, ninguém queria ficar perto dele. Os amigos, quando viram Jó, não reconheceram que ele não era Jó mais. Então, com o tempo a coisa mudou, e ele falou um monte de besteira, inclusive falou que Deus era um perseguidor dele, que Deus estava procurando ocasião contra ele. Muitas outras coisas ele fala. Aí quando Deus vem para falar com ele, porque Deus ele ouve e responde. Quando Deus vem para falar com ele, aí Deus fala aí, ó, me explica aí, me fala aí esse monte de coisa que você falou, me explica aí. Eu falei, eu posso explicar sim. Eu falava daquilo que eu não compreendia, eu falava daquilo que eu não entendia, né? Mas ele falou muita besteira. No começo não blasfemou, não pecou, não falou nada, mas depois mudou. Tem pessoas que têm que aprender isso. No começo ela até aceita, mas depois ela não sabe guardar o coração. Ela vai se amargurando e fala ou faz aquilo que não devia. Nós temos que manter a nossa confiança, a nossa fé. Amém? Só para você entender. Então o que acontece? Isso não é um mar, isso é um rio, né? E é um rio, irmão, que ele é rodeado. Se você for um dia a Israel, você for visitar, porque é o Rio Jordão, se você for visitar, você vai ver que existem algumas colinas, né? Então o que acontece? O que acontecia e acontece? É um rio tranquilo, quase parado, mas quando o gelo derrete, aquela água gelada cai no rio, aquele contato faz com que as águas se agitem. Você compreende? Mas quando Jesus estava indo para lá, e Pedro e os discípulos, né, Pedro era pescador, eles viviam dali, estavam acostumados com o rio, mas eles se apavoraram. Se apavoraram por quê? Porque aquilo ali já não era uma coisa natural, era uma coisa sobrenatural. Era uma coisa sobrenatural. Nós temos que ter entendimento, pessoal. Nós temos que começar a diferenciar o que é natural do que é sobrenatural. O sobrenatural, o que Jesus fez? Cala-te vento, cala-te mar. Eles ficaram assim, mas quem é esse? Que até o vento repreende, até o mar se faz calar, quer dizer, ficaram surpresos, né? Porque o sobrenatural você tem que usar de autoridade, você compreende? Mas as pessoas têm que aprender a diferenciar. Tem gente, irmão, achando normal hoje o filho se tornar homossexual. Tem gente achando normal hoje que diz que é de Deus falar palavrão. Tem gente achando normal prostituição. Eu me lembro que eu conversei com uma moça, ela largou o marido e estava com outro rapaz, largou o rapaz. Aí eu fui conversar, ela falou, mas você está brincando? Aí a mãe dela falou, ela vai ficar sozinha, pastor? Eu falei, mas ela devia ficar sozinha, é isso que a Bíblia manda. Eu não devo largar meu marido, mas se eu largar meu marido, eu não posso casar com ninguém, é o que a Bíblia diz. Ou então eu vou lá e reconcilio com meu marido, é o que a Bíblia fala. Mas só que as pessoas, elas não querem viver o que Deus fala, elas querem viver aquilo que elas acham que devem viver. E aí que o povo de Deus, que pertence a Deus, tem perecido, tem sofrido. Então nós temos que aprender a separar o natural do sobrenatural. E tem coisas que são naturais, pastor. Eu me lembro que eu fui atender uma senhorinha, a senhora trouxe a mãe dela. A mamãe dela devia ter uns 88 anos.
Aí ela falou, pastor, eu consegui minha mamãe, eu costumo fazer uma oração por ela, porque ela sente dor aqui, ela sente dor aqui, ela sente dor aqui. Eu falei, é normal. Ela é normal, pastor? Eu falei, é normal, é natural. Ela tem 88 anos, o corpo dela está se desgastando. Eu falei, mas sabe que a Bíblia diz que a oração do justo muda o curso da natureza. Então até aquilo que é natural, se eu orar, a coisa fica diferente. É natural essa dor que eu estou sentindo aqui. Comi demais, estou sentindo, mas se eu orar, eu vou orar, o natural vai mudar. Então, até o natural, se você se posicionar, a coisa muda. A coisa muda. Mas de sobrenatural nós temos que aprender a diferenciar, irmão. Eu estava pensando comigo, né? Poxa vida, a Bíblia fala que Eva começou a conversar com a serpente. Eu acho normal. Batendo um papo com a cobra, aí tudo bem, normal. Irmão, eu não sei, eu nunca vi na Bíblia que os animais falavam naquela época, né, irmão? Porque, vou falar uma coisa para você, eu tenho um cachorro, né? Chama Lindinho, meu cachorro, pequenininho, né? O cachorro lá em casa, mora eu, minha esposa e o cachorro. O cachorro lá em casa, só para você entender como é que é o cachorro lá em casa, se eu tivesse assistido, outro dia eu cheguei na sala, a televisão estava ligada, eu mudei o canal. Por que você mudou o canal? Eu falei, não tem ninguém assistindo. A cachorra está assistindo. Só para você entender como é que a coisa funciona em relação a isso. Não vou te explicar mais profundamente, que é melhor não. Só para você entender. Então o que acontece? Eu tenho uma cachorra. Se eu chegar agora, ela falar boa noite, eu pulo e desce andar. Eu pulo. Não é normal, irmão. Não é normal. Você tem que aprender a diferenciar o sobrenatural. Como pode ser normal? Aquele homem que um dia olhou nos seus olhos, falou para você assim, eu te amo. Hoje ele olha para você e fala, não, chega perto de mim que eu tenho nojo de você. Mas não é normal. Você não entendeu que tem um demônio aí ainda? Você não entendeu? E você não entendeu, se você não combater essa obra sobrenatural, esse seu casamento vai acabar? Você não entendeu? Você não entendeu? Você acha que é normal você sentir desejo pela tua mulher, hoje você não sente, só sente pela mulher da rua? Você não está vendo que é um demônio que acabar com a tua vida? Você não compreendeu isso ainda? Você não percebeu isso ainda? Você sabe que eu estava lembrando aqui, eu fui pastor em Jabuticabal, interior de São Paulo. E eu tinha um auxiliar, o nome dele era Marcelo, o apelido dele era Cabeça de Cuia. E o Marcelo começou a se dar a Deus, se entregar, se envolver, né? Porque tem obreiro que é santo, irmão, que faz a diferença. Tem obreiro, irmão, que a única diferença que ele faz é passar envelope limpo a igreja. Eu não acredito que eu fui chamado para passar envelope limpo a igreja. Eu sei que faz parte da minha vida, faz parte do meu trabalho, mas eu fui chamado para transformar vidas. Eu fui chamado para chegar e fazer a diferença na vida das pessoas. E quando eu era obreiro, irmão, eu trabalhava pesado, eu jejuava 24 horas, 36 horas, só com o objetivo de ir na reunião e Deus me usar para ajudar alguém. Obreiro. Eu lembro de uma senhora que eu cheguei perto dela, estava cheirando mal. E eu peguei e falei para ela fazer uma oração para a senhora. E eu coloquei a minha mão sobre ela, manifestou um demônio. Eu mandei o demônio embora. A impressão que eu tive daquele cheiro também deu uma dissipada ali, deu uma diminuída. E de repente, na outra semana, essa mulher chega com um sorriso da Titi. Essa senhora, ela estava com câncer nesse osso. E ela estava com toda a boca podre. Naquela semana, está podre, não tem atividade nenhuma, né? Sangue, não tem atividade, está morto, está podre. E ela foi ao dentista, porque não era nem dentista, né? É um grau a mais que faz esse tipo de tratamento. E o que acontece? Ele ia remover. E ele chegou lá, e de repente, quando ele foi examinar, ele não viu nada mais podre. E ele bateu lá a chapa, o osso que estava podre, dilacerado, estava restaurado. Eu era obreiro. Porque tem pessoa que acredita que Deus só usa pastor. Não, Deus usa quem se apresenta para viver para ele. Independente de quem seja. É que a pessoa muitas vezes ela não se dedica como
não deveria se dedicar a Deus. A vida dela com Deus é uma vida superficial, ela não tem relacionamento com Deus. Ela vem à igreja, mas ela não tem relacionamento com Deus. A oração que ela faz é a oração da igreja. Se o pastor for um pastor, por exemplo, que não incentiva a orar na hora do culto, nem no culto ela ora. Quer dizer, ela não tem relacionamento com Deus. Aí é complicado. Então o Marcelo começou a se dar, a se entregar a Deus e tudo mais. E de repente um monte de moça começou a olhar para o Marcelo. Eu falei, Marcelo, vem cá. Ele falou, pois não, pastor. Eu falei, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você estava no mundo lá, você namorava muitas moças? Ele falou, pastor, nunca tive uma namorada. Eu falei, nunca? Ele, não, senhor. Eu falei, você sabe por quê? Ele falou, não, senhor. Eu falei, porque você é feio. Eu falei, você é muito feio. Eu falei, você acha que você ficou bonito agora? Eu falei, você continua feio. O diabo viu o brilho de Deus em você e mandou esse monte de bobagem para acabar com a tua vida, Marcelo. Eu falei, acorda, irmão. Você continua feio do mesmo jeito, você não mudou nada. É verdade. Se fosse bonito igual o pastor, eu ia falar para ele, você é bonito. Quer dizer, mas eu estava querendo que ele entendesse que na verdade era uma estratégia de Satanás para o destruir. Porque o diabo viu que Deus ia fazer coisas grandes através dele. Então você tem que começar a perceber, eu tenho que entender, peraí, ninguém nunca olhar para mim agora, está fazendo fila. Tem alguma coisa que não é normal aí, tem alguma coisa errada aí. Você tem que começar a perceber, mas você vai conseguir perceber o natural, o sobrenatural, quando você começar a andar com Jesus de verdade. Quando você começar a andar com Jesus de verdade. Não adianta só vir à igreja, irmão. Não adianta só vir à igreja. Não adianta só vir à igreja. Eu estava falando essa semana que o Senhor Jesus, ele sempre tinha uma multidão junto com ele. Se você ler a Bíblia, você vai ver que não tinha multidão com Jesus em duas situações. Não tinha multidão com Jesus. Uma vez que ele deu um discurso muito pesado, as pessoas foram embora, né? E quando ele voltou a segunda vez em Nazaré, né? Porque ele foi 2 vezes em Nazaré só, a vida toda dele. Porque o Senhor Jesus, ele, até os 2 anos de idade, quando ele nasceu em Belém, depois foi para o Egito, né? Ele ficou quase com 2 anos de idade lá no Egito, e ele vem e vive 28 anos em Nazaré, 28 anos da vida dele em Nazaré. Aí o que acontece? Ele sai, só que ele vem, depois de um tempo ele vem, e a Bíblia diz que ele vai à sinagoga, e é dado a ele a Bíblia e o livro, e ele leu o livro de Isaías, onde ele fala, né? O Espírito de Deus está sobre vós, e ungiu para qual os enfermos. Ele vai, ele fala, se cumpriu sobre vós essa profecia. E aí catam ele, levam, e Nazaré fica em cima de uma montanha. Então eles, o que eles queriam? Precipitar Jesus. Jesus passou no meio deles e foi embora. Depois disso ele não voltou mais a Nazaré, a não ser numa situação depois. E quando ele volta, já era famoso, ele já estava, o ministério de Jesus teve 3 anos de duração, ele estava no auge do ministério dele, 1 ano e meio depois, né, conhecido, uma celebridade, e ele chega a Nazaré, era para ter uma multidão, mas não tinha, só estava ele e os discípulos, os apóstolos, né, os apóstolos, porque as pessoas confundem, né? Aquelas 30, 40 mil pessoas que apertavam Jesus diariamente, aquelas 30, 40 pessoas eram discípulos, eram seguidores de Jesus. Os apóstolos estavam num grau a mais, eram pessoas que Jesus estava preparando, porque Jesus sabia que ele tinha que fazer uma obra, e por causa de um homem, ele teve que mudar a estratégia dele, né? Você sabe que esse homem era um leproso, e esse leproso ele chegou, isso está lá no livro de Lucas capítulo 5, versículo 12, depois você vê, não precisa de abrir não, tá bom? Você só anota. Esse leproso ele chegou diante de Jesus, né? E você vê que coisa séria, um leproso, a coisa era tão séria, porque naquela época era uma doença que dizimava a sociedade, ninguém praticamente sabia, conhecia, não tinha tratamento, então eles faziam leprosário, as pessoas ficavam distantes, e para você ter uma ideia, pode conversar na minha reunião não, e as pessoas ficavam distantes, e aí o que acontece? Para você ter uma ideia, um leproso, se ele estivesse andando numa estrada e ele escutasse barulho, ele tinha que recuar, né? Se tivesse mato, alguma coisa, ele ia para o meio do mato, e ele tinha que gritar, leproso, leproso, para alertar as pessoas, senão ele seria apedrejado. Que coisa séria. E ele vem diante de Jesus, um homem marginalizado pela sociedade, desprezado pela sociedade. Puxa, não tinha como trabalhar, mendigava, dependendo do favor de alguém para ir ali e aqui.
Agora ele via a possibilidade de ter a vida dele transformada. E a única maneira da vida de uma pessoa ser transformada é se aproximar de Jesus. Tem pessoas que frequentam a igreja há anos, mas não se aproximam de Jesus. Não se aproximam de Jesus. Uma senhora, eu vou voltar aqui, não me perco, não, já me conhece. Uma senhora me procurou e falou: pastor, eu queria falar com o senhor, eu estou com depressão, eu tenho ouvido vozes, estou perturbado. Eu falei: quem é que está falando? Eu fulano de tal. Eu falei: mas a senhora não frequenta a igreja aqui? Eu frequento esse senhor. Eu falei: então tá bom, então vem, assiste o culto, depois do culto e conversa com a senhora. Acabou o culto, ela veio falar comigo, com o nenenzinho no colo. Uma mulher de uns 45, 50 anos. A vida toda, porque tem pessoas na igreja que todo dia quer falar com você. Tem pessoas na igreja que eu fiquei 5 anos aqui e nunca falou comigo. Mas é o jeito da pessoa, não é verdade? Então eu nunca tinha falado com aquela mulher, frequentando a igreja. E a filha dela estava sempre junto. Então eu acreditava que aquela criança era da filha dela. E aí eu falei: mas o que está acontecendo com a senhora? Pastor, isso e aquilo. Aí como eu tinha que fazer uma oração, eu falei: mas tem que tirar a criança daqui, né? Eu falei: entrega o neném da sua filha, né? Ela falou: não, pastor, é meu. Eu falei: mas o seu marido não vem na igreja? Não, não tenho marido não. Eu falei: só não tem marido? Ela falou: não. Eu falei: mas fala para mim, quanto tempo a senhora vem na igreja? Eu venho há tanto tempo. Faz anos. Eu falei: só está de brincadeira comigo? Eu falei: por quê, pastor? Eu falei: é por isso que vocês vivem essa miséria que vocês vivem, essa desgraça que vocês vivem. A senhora não sabe que o Senhor Deus condena a prostituição? Quer dizer, se a senhora não tivesse ficado grávida, ninguém saberia que a senhora tinha um filho, mas estava se prostituindo. A senhora não sabe que não pode ter vida conjugal sem ser casada? Pastor, é que a gente... Eu falei: não, que a gente erra não, a senhora não tem compromisso com Deus. É por causa de pessoas como a senhora que falam-se mal do Evangelho. Falsos crentes como a senhora. Ô pastor, o senhor não falou. Falo. Se você foi membro comigo, você sabe que eu falo. Porque eu não vou ficar enganando a pessoa. Se você quiser ir para o inferno, você vai sozinho, eu não vou. Eu não gostei do que o senhor falou, o problema é seu, não gostou, come menos. Mas a verdade eu vou falar. Por quê? Porque eu sou pregador da verdade. Eu não vou deixar de falar a verdade para você. Eu falei: por isso você está perturbada. Você não leva Deus a sério. Você não conhece a Bíblia? Aqui me apresenta para servir e me torna escravo. Você é escravo desse mundo da prostituição em que você serve. Irmão, nós temos que levar Deus a sério. Tem pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus. Por isso que elas não foram transformadas. Aquele homem falou para Jesus: Senhor, a Bíblia diz primeiro que ele se ajoelhou, símbolo de humilhação. Ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou para ele: eu curo, mas chega perto de mim não, hein? Foi isso? Não, irmão. Jesus, a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão. Irmão, você tem que analisar você. Se você é uma pessoa que passa por cima das pessoas, da dor das pessoas, como se não fosse nada, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Porque a compaixão é um sentimento, um grau acima. Preste atenção, Gordinho, você está longe, hein? É um sentimento, um grau acima da dor. Você passa às vezes por uma pessoa sofrendo e fala: nossa, puxa, tadinho, mas vai embora. A compaixão te impulsiona, te move a fazer alguma coisa. Você não sente só pena, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Então ele olhou, ele sentiu compaixão. Ele falou: sim, eu quero. E tocou naquele homem. E a Bíblia diz que a lepra desapareceu. Foi aí que eu falei para você que Jesus cumpriu a lei, mandou que ele fosse mostrar ao sacerdote. Mas só que antes Jesus falou para ele: não, a Bíblia diz que Jesus advertiu severamente: não fale nada para ninguém. Você entendeu? Sim, senhor. A Bíblia diz que ele saiu dali espalhando para todo mundo. E Jesus não podia mais entrar na cidade. Já tinha agora que ficar distanciado da cidade. Porque uma multidão estava sempre acompanhando ele. Quer dizer, ele teve que mudar os planos dele por amor. Por amor. E Jesus é assim. Se você chegar diante dele com uma necessidade, ele sabe que você vai trair ele amanhã. Você vai adulterar, você vai mentir, você vai roubar, você vai até abandonar ele. Está entendendo? Mas ele vai te ajudar do mesmo jeito. Essa é a natureza dele, não tem jeito. Você compreende o que eu estou falando?
É a natureza dele. Agora não adianta eu receber um milagre de cura de câncer. Não adianta eu receber um milagre de cura de lepra, de AIDS, de Covid, o que for, e morrer e ir para o inferno. Não adianta nada. Eu tenho que aprender que eu tenho que me aproximar de Jesus se eu quero que ele transforme a minha vida. Ele se aproximou, Jesus tocou nele, a vida daquele homem se transformou, porque ele agora não era leproso, agora ele podia trabalhar, agora ele foi novamente inserido em sociedade, agora a vida dele era outra. Você quer que a tua vida muda, mas você não se aproxima de Jesus? Poxa vida, pessoal, tem crente que lê a Bíblia uma vez na semana, é quando lê. Tem crente que não ora de vez em quando, não faz um jejum. Tem crente que vem à igreja esporadicamente, um domingo sim, um domingo não, uma quarta aparece, outra quarta não aparece. Quando a igreja é grande como essa, às vezes o pastor nem percebe. Quando olha a pessoa, faz tempo que eu não via ele, mas porque faz tempo mesmo. Porque faz tempo mesmo, ele vem aqui uma vez no mês. Tem gente que às vezes nem entra na igreja, só entrega o batismo achando que o dinheiro dela é só o que ela tem que fazer e aquilo vai levar ela para o céu. Não, você tem que ter relacionamento com Jesus. Você quer que a tua vida mude? Se aproxime, deixa ele te tocar, ele vai mudar a tua vida. Ele mudou a vida daquele homem. Você compreende, sim ou não? Então, Jesus, ele sempre andava uma multidão em volta dele, a não ser nessas duas situações, como eu te falei, que tentaram precipitar. E uma outra vez que ele voltou lá, só estava com os apóstolos, e ele pôde curar poucas pessoas, por causa da incredulidade, né? Tem que tomar cuidado para nós não nos tornarmos incrédulos. Por quê? Por causa da incredulidade. Porque eles estavam acostumados com Jesus. Quando o Senhor Jesus começou a ensinar, a Bíblia não fala que Jesus ensinou, não mostra, só fala que eles ficaram maravilhados. E aí eles começaram a perguntar, mas cara, em outras palavras, eu não lembro dele ter estudado teologia, eu não lembro dele ter ido estudar com os principais da lei. Eu sei que ele era carpinteiro. Aí tentaram até desrespeitar Jesus, né? Porque eles falavam assim, né? Você não é o filho de Maria? Porque naquela época não se usava. Ninguém falava filho de Maria. Eu tinha que ter falado filho de José, porque ninguém. Você não lê na Bíblia, filho de João, de Sebastião, de Joaquim, e Joaquim gerou Sebastião gerou o Alexandre gerou o Gabriel, e assim você não vai ver o nome de mulher ali quando se fala de genealogia. Você compreende? Então é uma coisa séria, raramente você vê, não que a Bíblia não fale sobre mulher, mas eu creio que você entendeu. Era uma maneira, até a sociedade não respeitava a mulher não tinha valor algum. A mulher valia menos que um jumento branco. A mulher era de procriar. E se não procriasse homem, não prestava. Tinha que ser homem. Quanto mais homem, melhor. Coisa séria. Para a mulher era uma sociedade complicada. Se as feministas hoje arrancam o cabelo, imagina aquela época que ia acontecer. Se se enforcar, porque a mulher não tinha valor nenhum. Então o que acontece? A familiarização, você está familiarizado com uma situação, acostumado com uma situação, pode trazer incredulidade a você. Por isso que talvez algumas pessoas acabam deixando o primeiro amor. Ela já não tem mais aquela emoção de vir para a igreja, ela não tem mais aquela emoção do culto. Se bobear, ela não tem mais aquela alegria da salvação, já se tornou normal para ela. Alguém já comprou algum carro na vida aqui, o primeiro carro? Você lembra como foi? Lembra, não lembra? Lembra, não lembra? Eu lembro. Quando eu comprei o primeiro carro, eu comprei um Fusca. Um Fusca 66, motor 1200, frente rachada, eu andava e fazia assim. Verdade. Teve que colocar uma bomba de Fiat, que é aquela bomba do Fusca 1200, um quarteirão ela esquentava, você tinha que parar. Coisa séria. Só que eu lavava ele todo dia. Todo dia eu lavava. Você acredita? Pergunta se eu lavo o carro hoje. Se tornou comum, normal. Hoje, ainda mais com a facilidade que hoje se tem, estragou, compra outro. Não é assim? Não é assim? Você procura comprar o melhor. Quer dizer, normal. Mas o primeiro teu você nem dormia. Então, o primeiro encontro na igreja, vir nas reuniões, tem gente que não faltava uma vigília. Se o pastor marcar uma vigília hoje, talvez não venha. Talvez não venha. Quer dizer, mas porque já ficou costume, já ficou natural, normal para ela. Não pode. Você tem que manter a chama acesa. E a única maneira de você manter a chama acesa é ter comunhão com Ele cada vez mais. Se dar a Ele cada vez mais. Você compreende, sim ou não? Então, quer dizer, eles se tornaram incrédulos. Acabou que foi a única vez. No contrário, Jesus sempre andava rodeado de multidões de pessoas.
E ele está andando, né? Alguns teólogos dizem que nesse dia tinha umas 30 mil pessoas com ele. Umas 30 mil pessoas te apertando para lá e para cá. E de repente Jesus para e fala: alguém me tocou. Aí um discípulo, né? Tem gente que sempre quer se meter naquilo que ela não sabe. Ela não entende daquilo ali, ela quer se meter. Eu não me meto a arrumar o motor de um carro porque eu não sei nem como é que faz. E tem gente que quer se meter na orientação que Jesus está dando. Não é bem assim. Fica na orientação de Jesus. Aí Jesus fala: não, porque o discípulo fala assim: meu senhor, está de brincadeira? Se você não apertar para lá e para cá, você vai falar para mim: alguém te tocou? Eu falei: não, você não entendeu. Alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu o que é virtude? Poder. Tem saído o poder de você para mudar a vida do seu filho? Tem saído o poder de você para mudar a vida do seu marido? Tem saído o poder de você para fazer a diferença na sua empresa e no seu local de trabalho? Tem saído o poder de você para mudar a situação da sua mulher? Só que Jesus orava 10 horas por dia, tinha visto. Não era todo dia. Não era todo dia. Se você ler, você vai ver que Jesus já passou 10 horas orando. Teve vez que não. Teve vez que Jesus orou 1 hora. Aquele dia que ele estava com os discípulos, ele mesmo explicou: não podeis vigiar 1 hora comigo? Quer dizer, era 1 hora que ele estava orando. Só tinha orado 1 hora. Então, lógico que cada momento tem situações e situações. Tem situações e situações. Teve situação que Jesus fez uma oração só. A pessoa ficou curada. Teve situação que Jesus fez oração 2 vezes. Tem gente que diz que não pode repetir oração. Não consigo entender como não pode. Jesus deve ter errado nesse dia. Você pode repetir oração. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não pode usar de vãs e repetições. Mas desde quando a palavra de Deus é vã? A palavra de Deus é vã. Ela é vida, ela é poder. Você pode repetir quantas vezes quiser. Agora, existem formas e formas de repetir. Eu posso repetir reafirmando. Você não repete, às vezes, lá a comida que você fez no almoço? Repeti, mas coloquei uma ervilha lá, já mudou. Já teve algo a mais, mas estou repetindo. Mesma comida. Então você pode repetir a palavra de Deus. Jesus orou pelo cidadão, falou, ele era cego, falou: e aí, como é que está? Eu vejo os homens como se fossem árvores andando. Vem cá, orou de novo, e agora? Agora eu vejo longe. Quer dizer, tem situação que você vai fazer uma oração para resolver. Tem situação que você vai ter que orar meses. Há meses. Tem situação que você vai ter que orar anos. Depende do tipo de obra que tem que ser feita. Se é um demônio, uma oração, você expulsou ele, destrói a obra, ele está feita. Mas tem coisa que vai demorar. E você vai ter que persistir ali, ter paciência e se envolver e se dar. Mas aí você não ora, você não busca, você não se dá, você não se entrega. Não vai sair poder de você. Unção é um poder que eu alcanço com comunhão. Com comunhão. E se você tocar, uma pessoa muda a vida dela. Tocar. Eu estava em São Luís do Maranhão. Eu tinha feito uma reunião com os pastores do estado. Eu liderava aquele estado, fiquei lá há 4 anos. E eu me lembro que acabou uma dessas reuniões. Tem aquela pessoa que você tem mais liberdade, né? Agora, quando eu entrei, eu cumprimentei o irmão João. Falei: como é que o senhor está? Ele falou: pastor, não estou bem não. Falei: não está bem não, por quê? Porque o senhor não me deu um abraço. Aí deu um abraço nele, quer dizer, porque eu tenho liberdade, intimidade com ele. A outras pessoas já não dá para fazer isso. Tudo bem, que bom, não, você não tem intimidade, né? Então, quer dizer, tem alguns pastores que têm uma certa liberdade. E eu acabei, né? Eu estava saindo não sei para onde. E quando eu passei a mão na cabeça de um pastor. Falei: ei, amigo, assim, tá bom? Eu fui embora. 3 dias depois, esse pastor me procura. Eu falei: o que foi, rapaz? Eu me assustei. Não faz 3 dias, pastor. Estou preocupado, estou atormentado. Desde aquele dia que o senhor tocou a mão na minha cabeça, pastor, eu não consigo dormir mais. Eu falei: calma, rapaz. Era um pastor. Eu falei: vem cá. Levei ele para o meu escritório. O pastor Maico estava lá. Ele viu. Levei ele para o meu escritório. Irmão, eu estou acostumado com essa demanda. Estou acostumado a vida toda a ser demônio. Eu já vi demônio de tudo quanto é jeito. Eu já vi demônio pular da altura desse prédio aqui, ó, desse teto e cair de joelho. Eu já vi demônio de tudo quanto é jeito.
Eu já vi demônio. Não, você não tem noção. Eu já vi demônio crescer na minha mão assim, ó. Crescer. Eu já vi um monte de coisa. Irmão, manifestou um demônio naquele pastor que eu tive que lutar contra um medo que tentou me dominar. Eu tive que lutar contra um medo que tentou me dominar. Eu quebrei aquela situação e fui contra aquele demônio. Irmão, aquele cidadão, o demônio manifestou, começou a vomitar sangue. Irmão, ele matou 22 pessoas e bebeu o sangue delas. Apesar de estar na posição do pastor, eu nunca tinha sido liberto. Que coisa séria, irmão. Nunca tinha sido liberto.